Aleluia. Primeira Reis, perdão, segunda. Lá no Antigo Testamento, Segunda Reis, capítulo que nós iremos ler é o capítulo 20. O versículo será o versículo 19. Amém? Aleluia. Então disse Ezequias a Isaías: Boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Pode fechar sua Bíblia. Pai, nós te louvamos em nome do teu Filho, agradecemos a ti pela essa oportunidade de poder estarmos aqui na tua presença. Toda honra, toda glória seja dado a ti. Louvamos a ti porque o Senhor já falou conosco aqui neste local e temos a convicção que o Senhor irá continuar, Deus, a falar em nossos corações. Que todo pensamento que possa nos distrair nesse momento, toda ave de rapina que queira roubar a boa semente que será lançada, que caia por terra. Fale conosco, Pai, esse ambiente está preparado para receber a tua presença, para ouvir a tua voz, e nós queremos entender um pouco mais da tua boa vontade sobre as nossas vidas. O Senhor é a pessoa principal neste local, o centro de todas as nossas atenções. É no nome do teu Filho que nós agradecemos a ti pela oportunidade. Amém. Amém? Podem se assentar, por favor. Louvado seja Deus, um dia especial, né? Dia dos Pais. Quero desejar aqui a todos pais presentes ou em casa, que nós possamos ser sempre bons como pai. Louvado seja Deus. Essa passagem a qual nós lemos aqui, esse versículo, conta uma história de um rei chamado Ezequias. Esse rei, ele começou o seu reinado, ele tinha por volta de 25 anos de idade, um jovem ainda na nossa mente. E foi um rei que avançou bastante, tinha uma experiência com Deus muito boa. Vários milagres aconteceu durante seu reinado. Mas eu aprendi com Deus que o bom fica para o final. Amém? Tudo que Deus fez, Deus viu que no final era bom. Talvez você conhece uma pessoa e meu pai tinha um costume, as pessoas aqui talvez da minha idade, um pouco mais, irá entender esse ditado que não comi 1 quilo de sal, um saco de sal, para falar dessa pessoa. O tempo diz quem você é, o tempo fala quem eu sou. Isso é o tempo. Durante a minha vida eu tenho encontrado pessoas que falam que faz. E essas pessoas, literalmente, eu tenho visto que não faz. No começo é um oba-oba, no começo eu faço e aí começa. Então, se acalma para quando você conhecer uma pessoa. Não se empolga muito. Porque nós não podemos medir o caráter, não podemos medir a profundidade de intimidade com Deus assim que conhecemos uma pessoa. Então tudo que Deus fez, no final Deus olhou e falou assim, é bom. Esse rei, ele foi um homem muito usado por Deus. Ele começou a sua jornada, e como todo rei naquela época enfrentava suas guerras. Esse rei, ele tem um testemunho muito lindo, um testemunho que depois dele nenhum rei alcançou o que ele alcançou, uma tal intimidade com Deus, porque ele escolheu confiar no Senhor e seguir ao Senhor. Aqui foi uma jornada, um começo de uma jornada de Ezequias.
No capítulo 19, no capítulo 18, do versículo 5 ao 6, nós iremos ver testemunho de Ezequias, e bom testemunho. Esse rei, ele começa a reinar e logo de repente se levanta uma guerra. Essa guerra, o rei da Assíria vem contra ele. No capítulo 19, do versículo 10 até o versículo 13, o rei da Assíria manda uma ameaça e diz para ele assim: viu, não se empolgue muito não. Você está achando que o seu Deus vai te livrar? Não vai não. Nós iremos entrar e conquistar. Então esse rei, ele, começando a sua jornada, ele recebe uma ameaça. Uma ameaça e, literalmente, esse rei que o ameaça é um rei poderoso. Um rei que vem conquistando tudo, por onde passa. E a ameaça foi literalmente essa: nós iremos entrar em Jerusalém e iremos conquistar. O seu Deus não irá nos impedir. Trazendo para uma aplicação pessoal, esse rei aqui, ele ouviu algo do inimigo, literalmente. Nós também ouvimos. Você não vai conseguir, não tem jeito para você, sua família acabou. Você não irá assinar, o projeto não vai dar certo. Chegou-se o exame, o resultado foi positivo, você está doente. Todas as vezes que nós recebemos algo, uma notícia desta, a pergunta que eu faço, primeiramente para mim, qual que é o posicionamento que nós temos nesse momento? Neemias, ele faz uma pergunta para o povo e recebe uma pergunta: ó, seus irmãos estão todos sendo cativos. Ele chora, mas de repente ele começa a orar a Deus. Esse rei, ao receber essa notícia, ele leu a carta de ameaça, e a palavra de Deus fala assim, que após ele ler a carta, ele sobe para a casa do Senhor. Ele subiu para a casa do Senhor. É o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. Não é o status do WhatsApp ou Facebook, não. Nós temos um Senhor que é o nosso pastor. Ele nos faz andar em pasto verdejante. Só que na hora que nós recebemos uma notícia dessa, nós precisamos literalmente confiar no Senhor e pensar: opa, se eu agir pelas minhas emoções, vai dar errado. Muitas das vezes, se eu fizer o que eu quero, vai dar ruim. Mas pastor, o senhor é livre, sim, mas liberdade não quer dizer que eu posso fazer tudo. Liberdade quer dizer o quê? Eu faço o que é preciso fazer. Não é porque eu sou liberto, eu posso sair fazendo tudo, não. Eu sou liberto, então eu faço aquilo que precisa ser feito. Esse rei, ao receber essa notícia, a palavra de Deus fala assim, que ele vai à casa de Deus. E lá ele começa a conversar com Deus. Interessante. E ele não começa igual nós começamos. Ele tem uma estratégia. Ele é muito bom na sua oratória com Deus. Ele não chega já desabafando com Deus, não. Ele chega falando para Deus assim: ó Deus de Israel, o Senhor que está entronizado entre... Ele começa a desenvolver. E depois ele fala o que está acontecendo. É muito ruim quando você encontra uma pessoa, eu sei que aqui em Indaiatuba não tem. Aqui em Indaiatuba não tem. Minas Gerais tem bastante. Brincadeira, os irmãos mineiros. Quando você encontra alguém e alguém já vai desabafando para você, é ou não é ruim? Bom dia. Aí a pessoa já vem com aquele... Você não fica sem reação. Então Ezequias, ele começa a conversar com Deus. Ele, na sua oração, ele começa o quê? A engrandecer o nome de Deus. E depois ele fala assim: está acontecendo isso, pai. O povo é teu. Esse rei é poderoso. Ele entende que o rei é poderoso.
Ezequias não está colocando um óculos cor-de-rosa e está vendo o mundo cor-de-rosa, não. Literalmente ele sabe que ali existe um rei poderoso. Ele fala assim, existe isso, pai. E esse rei falou que vai vir. Se eu não estiver enganado, no 3º ano, no 4º ano do seu reinado acontece isso. Ele está começando a reinar, ele tem 25 anos. É um rapaz, um jovem. E já vem seu primeiro desafio. Só que no seu primeiro desafio ele já entra na presença de Deus. Talvez se nós pudéssemos, deixa eu corrigir a frase, pudéssemos não, nós podemos. Se nós tivéssemos maturidade, no momento em que chega essa circunstância, correr para Deus, nós teríamos muito mais vitória do que temos. Porque não, eu resolvo do meu jeito e eu sou desse jeito mesmo. Meu temperamento é assim e comigo é dessa maneira. Será que o que Deus pensa sobre essa fala minha? E a palavra de Deus fala assim que Ezequias, ele vai lá e ora a Deus. Aí vem uma palavra que o profeta Isaías, que era o profeta daquele momento, ele vem falar com Ezequias. E a palavra começa assim, não precisava nem terminar, não precisava nem ter meio e final. A palavra diz assim, assim diz o Senhor. Ponto final. Ponto final. Assim diz o Senhor. Quando Deus fala, falou. E aí o profeta Isaías fala assim, olha, assim diz o Senhor. Pelo mesmo caminho que ele vem, ele irá voltar. Ele não irá entrar, não irá ter êxodo. A palavra de Deus afirmando. Isso não irá acontecer, a ameaça não irá acontecer. Então, esse rei, ele tem uma comunicação com Deus e literalmente uma intimidade muito grande com Deus. E Deus está com ele. Ao ponto desse rei não conseguir mesmo. Deus responde ele. Ezequias, uma certa feita, ele ora a Deus e a Bíblia fala assim que o anjo do Senhor, ele desce. Em uma noite, o anjo feriu 185 mil assírios. Um anjo só. Agora, é diferente do que nós aprendemos vendo sobre anjos. Algumas igrejas, muitos vê anjo lá no canto, vê anjo em todos os lugares. Mas estudando a Bíblia, talvez se eu ou você conseguir enxergar, nós saímos correndo. Esse de cabelo loirinho, bonitinho, com uma harpa, isso não esquece. E o anjo ele desce e executa 185 mil soldados, quase uma Indaiatuba, em uma noite só. Imagina se fosse 2. E Deus começa o quê? Dar livramento. A oração é respondida. A oração ela vem sendo respondida. Só que esse rei, em um determinado momento, no capítulo 20, a Bíblia nos fala que ele ficou doente. E uma doença mortal. O profeta vai até ele. E diferente do que nós vemos hoje, a profecia não é que Deus vai dar uma casa, um carro, não. A profecia é assim, coloca a tua casa em ordem porque você irá morrer. Coloca a tua casa em ordem porque você irá morrer. Qualquer um de nós perderíamos literalmente o chão. Sim ou não? Eu acho que 2, 3 que respondeu. O restante não. Amém. Brincadeira, calma. Mas qualquer um de nós, literalmente não é Deus. Nós iríamos pensar, não é Deus?
Porque Deus é Deus de amor, Deus é Deus de prosperidade, Deus é Deus... Sim, Deus também é Deus. Só que tem um segredo aqui que, quando o profeta fala isso para Ezequias, a palavra de Deus fala assim que Ezequias, ele se virou para o lado da parede, virou seu rosto. Aí ele começa a orar a Deus e fala para Deus assim: Deus, lembra de mim. Eu andei, eu fui justo, meu coração foi justo, lembra de mim. E o profeta chegou, naquela época, profeta literalmente era a boca de Deus. Então o profeta chegou, deu uma mensagem e já saiu. O profeta estava indo embora. Você irá morrer, coloca em ordem a tua casa. E virou as costas, estava indo embora. Ezequias, ele faz a parte dele. Ele virou-se para o lado da parede, lembra-te, Senhor, eu andei diante de ti. Versículo 2 do capítulo 20. Eu andei diante de ti. Ezequias me lembra muito Moisés. Moisés, ele tinha algo com ele, que ele conversava com Deus e falava assim: não, Deus, não faz isso não. Deus falava assim: tudo bem, não vou fazer. Existem momentos em nossas vidas que as nossas orações, eu não sei se você já fez uma oração assim, é igual a de Ezequias. Parece que o que nós temos é uma parede para virar, orar e chorar. Eu tomei um golpe algum tempo atrás de R$ 4.700. Tomei um baque na hora, porque eu sei que para vocês, algum de vocês aqui, 4 mil não é nada, mas para mim é muito dinheiro. Mas eu tomei esse baque. Graças a Deus eu estava sentado, recebi o telefonema, tomei o baque. Fui no banco, a gerente foi super gente boa comigo. Olhou para mim e falou assim: perdeu. Literalmente, perdeu. Eu falei: vou orar a Deus. No meu carro, dentro do meu carro eu comecei a orar, falar com Deus. Em cima da minha moto eu oro, falo com Deus. Ontem mesmo eu sentei dentro do meu restaurante, comecei a chorar, falar com Deus. Então, existem momentos na nossa vida que literalmente nós rasgamos a alma e falamos: Deus, está acontecendo isso? Será que o Senhor não está enxergando? Será que não... E a palavra de Deus fala assim que esse homem entregou a profecia, saiu, e Ezequias faz essa oração. Antes dele sair do pátio, Deus fala para o profeta: volta lá. Volta lá que eu ouvi a oração dele. Deixa eu dizer algo aqui, bem importante também. Eu vou numa história de Pedro, quando Pedro estava preso. A igreja estava orando e Pedro estava preso. Nós, muitas das vezes, não compreendemos, porque nós estamos direcionando a nossa oração para lá, mas nós queremos ver resultado aqui. Então, nós achamos o quê? Não está acontecendo. Não está acontecendo. A igreja estava orando para que Pedro fosse livre. E Deus estava agindo lá. Mas no ambiente de oração, parecia que nada estava acontecendo. Existe oração que nós fazemos que parece que nada está acontecendo. Sim ou não? Eu não sei se isso só acontece comigo. Na hora que eu falo assim, eu acho que Deus está de mal comigo. Pensamos. Tem uns que fazem até assim: vamos voltar, paz. Vamos voltar a ter paz. Estica até o dedinho. Mas parece que tem dia que o céu está de bronze. Mas vamos lá. Parece que tem dia que a nossa oração chega rápido e a resposta vem rápido, sim ou não? Uma vez eu estava fazendo um serviço no Mato Grosso do Sul, passando uma situação financeira apertada. Estava fazendo um contrapiso e tinha uma queda de um telhado que cairia, se chovesse, cairia em cima de onde eu estava fazendo o serviço. E era um lugar alto. E eu comecei a ver a chuva vindo. Mas chuva mesmo. Eu olhei naquele serviço que eu estava fazendo e falei assim: vai acabar com tudo. Aí eu comecei a orar. Eu falei: Deus,
não deixa vir essa chuva para cá não. Só que eu comecei a orar e já peguei um saco de cimento vazio e rasguei. Para quê? Para colocar em cima para não estragar o serviço. Na hora que eu rasguei o primeiro saco de cimento, Deus falou comigo. Você não pediu? Eu falei, opa, o ambiente aqui ficou diferente. Literalmente eu ouvi a voz. Você não pediu? Eu joguei o saco de cimento para lá. Não choveu onde eu estava. E o meu serviço não foi destruído. Existe um momento que a nossa oração parece que sobe muito rápido. E a resposta também desce muito rápido. Existem momentos, parece que a intimidade ou o propósito parece tão... Eu estava no meu serviço, um dia depois dessa chuva, eu estava no meu serviço e orei a Deus assim, falei, Deus, usa alguém para me abençoar financeiramente. Usa, que eu estou precisando. De repente meu telefone tocou, um monte de zero. Era da Espanha. Uma pessoa falou assim, ó, eu estou te abençoando com essa quantidade. Coisa rápida. Tem dia que nós oramos e parece que tudo acontece muito rápido. Mas tem dia que não. Mas vamos lá na história. O profeta volta, o profeta Isaías volta e fala assim, assim diz o Senhor. Deus irá acrescentar mais 15 anos de vida. Bom, não é? Algo interessante. Só que o foco da mensagem que Deus colocou no meu coração não é até aqui, mas é sobre esse versículo que nós lemos. O versículo fala que o profeta chega e dá uma mensagem, e Ezequias fala assim, assim diz Ezequias a Isaías, boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Qual que é o foco dessa mensagem aqui? Ezequias, ele recebe mensageiros da Babilônia. Ele abre a porta e coloca os mensageiros da Babilônia para dentro. Mostra tudo que tem dentro do seu palácio. Mostra tudo. Os mensageiros vão embora. Isaías chega e fala assim, o que aconteceu? Quem eram aqueles homens? Aí Ezequias fala assim, aqueles homens vieram de uma terra longe, da Babilônia. Tá, mas o que aconteceu aqui, Ezequias? Ezequias fala assim, eu mostrei tudo para eles. Tesouro, mostrei tudo, não deixei nada. Aí o profeta Isaías fala desse jeito. Bom, porque fizeste isto, haverá dias que eles virão e levarão todo o tesouro que os teus pais ajuntou até o dia de hoje. A notícia é boa? Não, a notícia é ruim. Eles virão e vão levar todo o tesouro que os teus pais e você ajuntou até hoje. Para piorar um pouco mais, o profeta fala assim, os teus filhos serão levados também como eunucos. Sabe o que Ezequias fala? Boa é a palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque ele pensou, nos meus dias haverá paz. Vamos lá agora. Ezequias pensa o quê? No tempo que eu viver haverá paz. Depois que eu se for, Ezequias não está pensando nos seus filhos. Entende? É dia dos pais hoje. O profeta dá uma mensagem, fala assim, os teus filhos vão ser escravos. Ezequias fala assim, boa é a palavra do Senhor. Boa é a palavra do Senhor. Por quê? Porque nos meus dias haverá paz. Se nos meus dias haverá paz, está tudo bem. Nos dias seguintes, aí eu já não tenho nada a ver com isso. Nós literalmente, pais, somos um arco. Os nossos filhos, literalmente, é uma flecha. Entende? Cada um de nós temos a responsabilidade de pensar não somente em nossos dias, mas pensar também na geração que está vindo.
Literalmente uma igreja precisa do quê? De criança. Literalmente a igreja precisa do quê? Da juventude. E das pessoas, assim como eu, você, um pouco mais maduro de idade. Só que nós que, igual eu, já tenho 4 décadas aí, eu preciso começar a pensar o quê? Na geração futura. Eu preciso começar a pensar dentro da minha casa, nos meus filhos. O meu pai me apresentou Deus e eu vou apresentar Deus para os meus filhos? Eu vou apresentar Deus para essa juventude que está vindo? Ou eu vou pensar assim, não, eu estou indo para a igreja, estou no caminho da salvação, quem quiser ir vai, quem não quiser, mas o meu filho está indo para tal lugar, não, mas eu estou indo para a igreja, para mim tanto faz. Nós temos que ter essa preocupação de pensar no que? Na geração que está vindo, de incentivar. Talvez hoje já não tem mais aquela empolgação, aquele desejo de algum jovem se levantar e falar assim, eu quero ser um pastor. Ezequias aqui ele não está nem pensando na geração que está vindo. Ele está pensando em si. Se tem paz nos meus dias, está bom. Pessoal que vai vir depois aí, cada qual na sua. Cada qual na sua. E vamos tocar o barco. A palavra de Deus fala assim, que as irmãs mais velhas ou experientes ensinam as mais novas. Um dia eu estava pregando assim, igual eu estou pregando hoje, e quem prega sabe como que é uma dinâmica, com Deus falando com você, você olhando para alguém, pensando, e a mensagem rolando, e eu pregando, eu olhei para uma jovem, e olhando para essa jovem, eu pensei assim, não sabe fritar um ovo, e continuei pregando. Mas não sabe fritar um ovo, mas não foi uma acusação, veio na minha mente, não sabe fritar um ovo. E eu pregando. Aí quando eu pensei assim, já veio uma contra-resposta. Mas quem está ensinando? Aí na hora, Deus me deu uma estratégia, Deus me deu um projeto. Qual? Um projeto chamado Flecha na Mão do Arqueiro. Como que era esse projeto? Nós tínhamos uma cozinha. Nós pegava toda a juventude, no primeiro sábado do mês, levava para a igreja para ensinar a cozinhar. E aí foi vindo jovem de outros lugares. Nós começamos a ensinar a juventude da igreja a cozinhar. No domingo, culto de Santa Ceia, era servido um almoço. Quem cozinhava? A juventude. Cada um de nós aqui temos um talento na mão ou mais talento. E essa sabedoria que Deus te deu, é preciso que nós pegamos essa sabedoria e passamos para frente. O nosso dia a dia é uma pregação também. E né, começou a ensinar a juventude a cozinhar. Espera aí. Quando eu olhei nela e pensei nisso, comigo eu pensei o quê? Eu sei fazer isso, eu sei fazer comida. Então eu vou ajudar essa juventude a aprender a cozinhar. E era muito interessante, uma menina de 19 anos. Chegou de mim e falou, pastor, primeira vez que eu estou fazendo café. Porque nós hoje delegamos e passamos essa responsabilidade para os outros. Nossos filhos de pequeno vão para a escola e nós pensamos que a educação, quem dá é o governo. Os nossos jovens também nós não temos. Desculpa, nós não. Eu não tenho tempo, talvez para parar, para sentar, para ouvir, para ensinar. Então, a cada dia que passa, nós estamos passando essa responsabilidade. Estamos pensando assim, eu aprendi, alguém me ensinou, e se alguém me ensinou, você quer aprender, então você aprende do seu jeito. Eu não tenho tempo para te ensinar. Talvez, eu sempre me pego a pensar, minha filha, igual hoje, Dia dos Pais, levantou, fez cartinha para mim, e na cabeça dela eu sou o melhor pai do mundo. Vocês acreditam? Fez coração, escreveu. Tem coração que ela fez lá, ela só rabiscou. Mas na minha correria, igual hoje no restaurante, é uma correria, talvez eu levantasse tão rápido, filha, depois eu vejo, deixa para lá, e talvez nem iria ver. Não. Ela se dedicou um tempo para fazer aquele coração, para escrever, para desenhar. O restaurante espera. Eu preciso dar prioridade
Meus filhos. Sentei com ela e ela, pai, tá vendo aqui que eu desenhei pro senhor? Tô vendo, filha. E aquela empolgação de manhã, pai, o senhor é o melhor pai do mundo, não sei o que lá. E eu, sem palavras. Talvez nós temos filhos dentro de nossas casas e nós entramos e saímos, passamos dias e passando dias e dias e não estamos nem sequer sentando ao redor da mesa para conversar com os nossos filhos. E o dia vai passando, o dia vai passando. Nas nossas orações talvez nem lembramos que eles existem. Eu tenho um filho que uma vez ele, no culto de Santa Ceia, naquela empolgação, naquela correria, eu fui em casa buscar o paletó e meu filho naquela época, ele não estava indo para igreja nenhuma. E eu todo feliz, porque tinha bastante jovem na igreja, cozinhando, empolgado. Aí eu fui para minha casa, quando eu passei de frente do quarto, eu lembrei, falei assim, meu filho não está congregando. Mas voltei lá, ele estava dormindo, voltei, coloquei a mão na porta, comecei a orar, falei, Deus, traga meu filho de volta. Porque ele é promessa do Senhor para a minha vida. Nossos filhos são herança de Deus para nós. A geração que está vindo, porque nós estamos indo. A geração que está vindo, nós precisamos ter um olhar, um zoom melhor para elas. E quando eu falo isso, eu me coloco em primeiro lugar. Ezequias não estava preocupado com seus filhos que iria virar eunucos. Ele pensou assim, se eu estiver bem, o futuro, eu não quero nem saber. Mas não, graças a Deus que aqui não tem pessoas assim, que se preocupa com a geração que está vindo. Consegue olhar para dentro de si, consegue entender o que Deus te confiou. Faça igual eu. Quando eu olhei para aquela jovem, eu pensei, o que eu posso fazer para... Eu posso ensinar ela a fazer comida. Eu pensei, um dia eu não quero visitar uma casa dessa menina aí, chegar lá e ter miojo. Eu já usei de estratégia, eu vou ensinar ela a cozinhar. Então o que você sabe fazer, passa para frente. Tudo que Deus te concedeu de bênção, não é para que nós retemos. É que nós possamos o quê? Distribuir. Mas eu não sei, mas sabe fazer o quê? Sabe ensinar? Sabe tocar? Ensina alguém a tocar. Não, mas eu trabalho no escritório, incentivo alguém a trabalhar. Mas, pastor, nós temos que literalmente pensar diferente um pouco de Ezequias nesse final da carreira dele. O profeta fala, coloca a tua casa em ordem. E literalmente Ezequias aqui está num ponto de orgulho de pensar somente nele. Se os meus dias estiver bem, estiver paz, boa é a palavra. Ele nem tentou sequer. Queridos, vamos pensar juntos. Se alguém chega de nós, um profeta chega e fala assim, os teus filhos vão se tornar escravo. Assim diz o Senhor. Eu iria tentar mudar essa história. Falar, peraí, Deus, meus filhos não. Ele nem sequer isso fez. O que ele pensou foi o quê? Haverá paz nos meus dias. Ponto final. Se a paz estiver no meu dia, ponto final. Eu lido com jovens, lido com pessoas também experientes. Hoje teve uma senhora que nós estava trabalhando junto e ela falou assim, eu tenho vontade de dar um tapa bem na cara do meu pai. Aí eu, na correria da cozinha, olhei para ela assim, uma senhora bem calma. Falei, nossa, imagina se fosse nervosa. Mas calma, sabe? Tenho vontade de dar um tapa bem na cara do meu pai. Olhei assim, até convidei ela para vir conversar com o pastor. Falei, vai lá conversar com o meu pastor um pouquinho. Pensei, ele vai mudar esse pensamento seu. Aí, o dia foi passando, ela falou assim, quando eu tinha 10 anos de idade, o meu pai abusou de mim. Aí eu pensei, por isso você quer dar um tapa na cara dele, né? Mas tentei aconselhar algumas coisas, e ela falou assim, não, cada dia que passa,
eu tenho mais raiva dele. Não consigo perdoar. Eu não consigo esquecer. Eu falei, mas esquecer você não vai. Perdão é você lembrar e não sentir dor. Isso é perdão. Você lembra, mas você não sente dor. Aí ela, não consigo. Eu falei, talvez não seja o momento, né? E nem era o momento também para me conversar aquilo ali naquela correria da cozinha. Mas o recado é este: nós, como os pais, ou liderança em casa, ou dentro de uma empresa, nós possamos ter um olhar, literalmente, para essa geração que está vindo. Deus me corrigiu um dia que eu pensei que essa geração era Nutella. E Deus falou, não, essa geração não é Nutella, é uma geração forte. Essa geração está enfrentando ansiedade, depressão, um monte de doença, síndrome de um monte de coisa aí, mas essa geração está de pé. Ah, pastor, mas vai lá na festa lá e depois está na igreja. Esteja na igreja. Esteja na igreja. Vai para a festa, vai para qualquer lugar, esteja na igreja. Então, eu, Flávio, olhar para essa geração e literalmente ter essa percepção que essa geração, eu preciso deixar algo para ela. O meu pai faleceu agora em janeiro. E de tudo um pouquinho que meu pai deixou para nós, de bens materiais, mas o maior legado que ele deixou foi o conhecimento de Deus. Isso ninguém tira da gente. Somos em 9, tem 8 irmãos. 8 irmãos conhecem a Deus através do meu pai. Então que essa geração futura venha conhecer Deus através de mim e de você. Amém? Feche seus olhos, por favor. Senhor Deus, Pai, nós louvamos a Ti e bendizemos o Teu nome pela essa palavra que o Senhor falou aos nossos corações. Muito obrigado, Deus. Que nós possamos ser instrumento usado em Tuas mãos para ganhar alma para o Teu reino, Deus. Nos usa segundo a Tua vontade, Pai, para que possamos fazer a diferença nessa terra. Nos dê sabedoria e entendimento da Tua palavra, Deus. Que a geração que está vindo, Pai, precisa ser uma geração também do avivamento e uma geração que venha conhecer a Ti através de nós. É em nome do Teu Filho, Deus, eu Te agradeço. Amém. Que Deus continue nos abençoando. Amém.